Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas. Hoje a gente vai para a nossa quinta aula do curso, entrando na parte de proteínas. Uma das matérias que o pessoal mais gosta, né? Na nutrição esportiva, um dos assuntos mais importantes. Tá? É lógico que a gente não vai esgotar esse assunto hoje. Eu quero fazer uma aula breve. A gente vai voltar a esse assunto sobre outros pontos aqui no canal, nesse curso, provavelmente. Mas hoje a gente vai falar o essencial, o principal, assim, aquilo que vocês precisam saber sobre proteína no esporte. Beleza? Então eu vou pedir para vocês seguirem o canal, compartilhar para dar aquela força, para a gente continuar tendo motivação, né, para fazer esse curso, outros cursos, tá? Então essa ajuda de vocês aí é fundamental, beleza? Vamos embora. Então, vamos lá, proteínas. Funções metabólicas, pessoal. Na verdade, as proteínas elas têm diversas funções, né? São hormônios, são enzimas, neurotransmissores. Né? Uma parte pequena é utilizada para energia, né? Pode variar um pouquinho, mas não é tão significativo. Mas principalmente a questão estrutural, tá? A questão muscular é um grande reservatório de proteínas que a gente tem, tá? É a principal função da proteína, é o músculo, né? Fazer a gente se locomover, enfim, todas as ações aí musculares. A importância no exercício. Se tratando da alimentação, né? A síntese de proteína é o principal fator que corrobora para a importância da alimentação, né, com um bom aporte de proteínas, principalmente para hipertrofia muscular, né, e recuperação. A gente sabe que o exercício ele gera impactos, né, geram microlesões na musculatura. Essas microlesões elas vão estimular a hipertrofia e, além da hipertrofia, a recuperação muscular. Mas para que isso seja feito de uma forma otimizada, você precisa estar se alimentando de forma adequada, com a quantidade adequada, com o perfil adequado de proteínas, tá? Isso tudo eu vou explicar nos próximos slides. E também para a diminuição da proteólise. A proteólise é a utilização, é a quebra dessas proteínas, né, em novamente aminoácidos. Pode ser utilizado como fonte de energia uma vez quebrado, ou para ser reutilizado para as novas proteínas, tá? Mas principalmente se você quer tem o objetivo de hipertrofia, o ideal é que você diminua essa proteólise, né? Não adianta você, imagina um time de futebol, você está fazendo gol e está levando gol, então não adianta, né? Você tem que parar de levar gol e fazer gol, aí você tem esse saldo positivo, esse balanço energético, esse balanço da síntese de proteína positivo, vai gerar hipertrofia. Com relação às maiores demandas, né? Principalmente os esportes que estimulam a hipertrofia, a força, a velocidade e a endurance. Quase todos, né? Praticamente todos os esportes ali, eles necessitam de um aporte um pouco maior de proteína, uma atenção no mínimo, né, especial, principalmente aí os voltados à hipertrofia, tá? Onde é mais importante você ter um olhar especial para a proteína. Com relação às fontes, pessoal, vamos lá. As fontes mais adequadas. As mais adequadas que a gente vai considerar são aquelas que têm uma boa distribuição, tanto de aminoácidos em gerais, quanto de aminoácidos essenciais, tá? E aí, principalmente a leucina, ela tem um aminoácido específico parece ter um papel importante, né, na síntese de proteína, mas todos os outros aminoácidos essenciais, né, considerando que o nosso organismo não produz, eles também têm um papel importante. Então não é só sair comendo proteína de qualquer jeito. Lógico, se você come as fontes equilibradas, como por exemplo frango, peixe, clara de ovo, carnes magras, leite desnatado, ou integral mesmo, né, ou ovo com a gema, também não tem problema. O soro do leite, né, o whey protein, são fontes que a gente costuma dizer assim mais completas. Através dessas fontes você vai encontrar uma boa distribuição, porque às vezes tem aquele aminoácido essencial, mas tem em pouca quantidade, né? Então acaba se chamando essas fontes de fontes mais pobres, né? Mas principalmente essas de origem animal, elas são fontes bem equilibradas, onde você encontra uma boa proporção. Lógico, né? Se você está se alimentando ali do próprio músculo, né? Ele tende a ter o que o músculo precisa, né? Ou um ovo, um leite, né? Que é um alimento forte, né? Já está ali a alimentação do filhote, né? Então, enfim, você parte de um pressuposto que ali é meio que lógico que já tenha tudo aquilo que é necessário, a própria natureza sabe fazer as coisas com muita sabedoria, já tem a quantidade, a distribuição, não apenas a quantidade, tá? Mas aqui eu estou alertando também para a distribuição das fontes de aminoácidos necessárias. Com relação à proteína vegetal, de um modo geral, ela tem uma absorção um pouco mais lenta, né? Muito por questões que ela acaba tendo um percentual de fibras muito maior, isso atrapalha um pouco na absorção, tanto na proporção de absorção quanto na velocidade de absorção. Embora a tecnologia vai avançando e a gente vai conseguindo conquistar algumas fontes mais próximas do ideal, vamos dizer assim, né? Como é o caso algumas proteínas de ervilha, algumas proteínas de arroz, né? São fontes até muito boas para você colocar até de forma complementar, né, pessoal? Apertei aqui sem querer. De forma complementar na alimentação. Você bota uma fonte animal, coloca também a vegetal, até porque a gente precisa dos outros micronutrientes, tá? A gente acaba sendo obrigado a dividir, né, o conteúdo para ensinar.
mas eu tô pensando se eu acrescento uma aula sobre matriz alimentar, onde mostra que o alimento completo, né, não por conta da proteína em si, mas dos outros nutrientes que estão ali presentes nesse alimento, e diferentemente de quando você consome a proteína isolada, ele pode sim gerar um resultado melhor. Não de imediato, como é feito a medição às vezes de síntese de proteína, mas no médio e longo prazo ele mantém essa síntese de proteína, embora não seja tão rápido, não se eleve tão rápido a síntese de proteína, ela se mantém por mais tempo. Então no médio e longo prazo pode até ser ter um resultado melhor, sem contar a questão da saúde, né? Mas, fechando esse parênteses aí que eu abri, a proteína vegetal, uma coisa que você vai ter que ter atenção, principalmente nesse complemento de aminoácidos, né, principalmente no que diz respeito à leucina, que eu te falei, né, principalmente nessa disciplina do esporte, tá, pessoal? Onde é muito importante a síntese de proteína, hipertrofia muscular, força, né, a leucina, um olhar especial, e os outros aminoácidos essenciais, também é importante, né, fazer esse equilíbrio. Quando você faz a alimentação das duas, né, tanto da animal quanto da vegetal, aí não, aí o próprio complemento, né, quando você consome todos os grupos, de forma equilibrada, você consegue ingerir todos os nutrientes necessários. Mas quando você corta toda dieta, vamos dizer assim, o planejamento alimentar, que você elimina um grupo grande de alimentos, né? Eu vou eliminar proteínas animais, vou eliminar carboidrato, vou eliminar gordura. Você tem que ter um pouco mais de cuidado para implementar aqueles nutrientes que são característicos daquele grupo, né? Então né, por uma questão profissional, pessoal, eu acredito que a gente pode equilibrar todos os grupos, né? Mesmo uma gordura, um carboidrato, o pessoal acaba chamando de vilão, eles são importantes, né? Você equilibrar dentro de um planejamento semanal, né? Alternar esses grupos e alternar, inclusive, entre intragrupo, né? Um dia come um feijão, um dia come uma ervilha, um dia come um grão de bico, né? Dentro do mesmo grupo ali das leguminosas que eu estou me referindo, você alternar e você trabalhar a semana toda, né? Esses grupos para você alcançar todos esses nutrientes necessários, porque são vários. Aqui, por enquanto, eu estou tratando os macro. Como eu falei, mais para frente, talvez eu vou jogar uma aula mais específica sobre os micronutrientes, né? E aí é uma quantidade grande, né? Então, só você alternando entre os grupos, e inclusive intragrupos, né? Como eu dei o exemplo do feijão, da ervilha, do grão de bico, né? Um dia um arroz, um dia uma batata, um dia um macarrão, alternando o carboidrato, no caso, né? É que a gente vai ter uma alimentação de certa forma equilibrada e balanceada e completa com relação tanto aos macro quanto aos micronutrientes. Beleza, pessoal? Então, com relação agora, né, eu acabei me estendendo um pouco aqui nessa observação, mas com relação especificamente à proteína vegetal, é importante a gente ter um pouco de atenção à leucina, os aminoácidos essenciais, inclusive a suplementação de B12, tá, pessoal? Mas aí é um assunto que começa a ficar mais específico, eu não vou entrar nessa aula de hoje. Falar das proteínas de um modo geral. O que a gente pode fazer para estimular essa síntese de proteína que é tão importante, né? Que eu falei para hipertrofia, para ganho de massa, até mesmo no emagrecimento, isso acaba sendo importante, porque quanto mais massa magra você tiver, mais fácil fica esse emagrecimento, para performance esportiva, para recuperação muscular. O que a gente pode fazer com relação à periodização, né, a modulação desse consumo de proteínas? Com relação ao aporte diário, a gente fala de 1,6 a 2,2 gramas quilo dia. Por exemplo, um cara de 100 quilos, ele vai consumir de 160 a 220 gramas, tá, por dia de proteína. Períodos de déficit energético, às vezes você faz uma periodização alimentar, um período assim de base, ou em pré-competição para um atleta que quer perder peso, mas não quer perder massa muscular, ou um indivíduo que quer perder peso mesmo, né? Períodos de déficit calórico, onde você não quer perder massa muscular, aí você sobe um pouco mais essa média, essa média diária de proteína, e você passa para 2,3 a 3,1 kg dia, tá? Que seria de 230 a 300 gramas de proteínas por dia, num indivíduo de 100 quilos, tá, pessoal? Um indivíduo de 100 quilos é pesado pra caramba. Eu, por exemplo, só tenho 80, mas eu tô só pra arredondar a conta aqui, pra não me complicar também, né? Se eu botar um indivíduo de 76 quilos, tiver que fazer essa conta de cabeça aqui, eu vou errar. Então, arredondando para um indivíduo de 100 quilos, né? Mas essa dieta de déficit energético, né, é uma quantidade mais alta, enfim, geralmente é mais utilizada, assim, por períodos, tá? Um determinado período, 1 mês, 2 meses, enfim, fases específicas de treinamento. Não é tão comum, tá? Você manter por longos períodos, talvez num caso de emagrecimento, né? Enfim, mas na situação do atleta, ela acaba sendo mais uma fase de estímulo, né? De estímulo, de adaptação, de acertar o peso e depois você volta para o aporte normal. No final eu vou mostrar os artigos, tá, pessoal? Eu tô falando de um modo geral as recomendações e depois eu vou mostrar os artigos que fundamentam, alguns, né, que fundamentam essas escolhas, lógico. Eu vou limitar o número de artigos aqui pelo tempo de vídeo, mas vou mostrar os principais, beleza? Com relação à dose, em momentos de repouso que eu digo, horários normais do dia, né? Doses de 20 gramas parecem ser o suficientes para você chegar ao ápice da síntese de proteína. 20 gramas ou 0,24, né?
quilos por dose, que vai dar mais ou menos 20 gramas ali para uma pessoa de peso médio, tá? Se arredonda para 20 gramas. Períodos de pós-treino, idosos, ou períodos de pré-jejum prolongado, né, antes de dormir, por exemplo, essa dose, em vez de 20, pode passar para 40. Né? Pós-exercício, claro, por causa da janela, da demanda, e o horário de sono para você manter por mais tempo ali, né, uma digestão mais lenta e não estimular a proteólise durante o longo jejum. Tá? O idoso também, porque o idoso a gente sabe que ele não tem uma digestibilidade tão boa, então você acaba subindo um pouco a dose para o idoso. Eu botei esse asterisco ali no pós-treino, para essa dose de 40, porque tem se estudado, né? Ainda está numa fase de estudos, eu não vou colocar como recomendação, mas vou botar apenas para vocês aí deixarem também um asterisco na cabeça de vocês, porque tem sido feito alguns estudos, já tem saído alguns estudos, utilizando doses de 70, 90 gramas, né, doses mais elevadas no período de pós-treino, e contribuindo para uma menor proteólise, embora não seja significativa a síntese de proteína, tá? Mas esses estudos já estão saindo e pode ser que essas recomendações mudem, mas por enquanto eu manteria esse 20 nos períodos comuns e 40 no pós-exercício, tá, pessoal? Mas fica um adendo aí, pode ser que essa recomendação se modifique no caso de indivíduos, né, atletas ou, enfim, esportistas, né, enfim, não seria para todo mundo, né, até porque já é pós-treino, já não é para todo mundo, nem todo mundo treina, tá, mas fica esse parêntese aí. Ainda com relação à maior síntese, né, com relação à competição, aquilo que eu já falei, né, uma atenção especial a ter dentro dessas 20 gramas, ou 40 gramas, ou, enfim, 70 gramas naquele caso específico que eu falei, dar uma atenção especial a ter 3 gramas de leucina e pelo menos 10 a 12 gramas de aminoácidos essenciais em geral. Se você está com aquelas fontes que eu citei como fontes mais adequadas, né, a fonte animal, geralmente vai estar esse equilíbrio sendo atendido, tá? Mas se não for o caso, você ou pode suplementar a parte, comprar a parte, essa suplementação, enfim, ou você vai ter que fazer uma composição ali, né, dos diferentes alimentos para chegar a essa dose. Isso no caso, principalmente daquele indivíduo que quer estimular ao máximo essa síntese de proteína, tá? Pensando na questão esportiva, ou enfim, hoje a gente acaba utilizando muito essas dicas do esporte para estética, né? Não tem problema algum, né? Ou até mesmo fisiculturismo, que também é uma questão esportiva, né? Mas tem muita gente amador, né, que não é fisiculturista, mas enfim, faz por estética e acaba usando essas recomendações. No caso, se você está pensando na estética, essas recomendações também seriam válidas. Mas eu digo, o atleta é o seguinte, porque o atleta, isso acaba sendo muito custoso, né, tanto financeiramente, a nível de tempo, de organização. Então, o indivíduo comum nem sempre vai ter essa disciplina de você ser tão exigente, de querer equilibrar os micronutrientes a esse ponto, né, os aminoácidos, a cada 3, 4 horas ele consumir pelo menos 20 gramas de proteína. Para o indivíduo que não está nesse ritmo, não tem essa disciplina, né, do atleta, é mais difícil, tá, pessoal? Não quer dizer que você não possa, mas é uma questão prática também. Às vezes, assim, no indivíduo normal, eu não chego nas 20 gramas, mas eu coloco pelo menos umas 10, umas 15, se aproxima ali, né, um iogurte, uma fatia de queijo, você vai tentando ali no café da manhã, na colação, né, naquele lanche do meio da tarde, numa ceia, se for o caso, né? Isso vai depender do indivíduo. Se não chega nas 20 gramas, pelo menos tentar se aproximar, tá? Porque às vezes é muito difícil para um indivíduo que não é atleta, embora muitas vezes ele quer melhorar a estética, quer melhorar a posição corporal, é difícil ele chegar a essas doses ideais. Mas aí você se aproxima, não precisa também, se o indivíduo não é um atleta de alta performance, não precisa você seguir à risca essas recomendações. No caso de um atleta, aí sim, aí o ideal é você fazer aquele planejamento ideal mesmo, né? Como o nome já diz, e tentar seguir mais próximo dos 100% das recomendações possíveis, tá, pessoal? Só mais um parêntese aí. Com relação ao time, né, o momento, o ideal é que aquela fracionamento, né, de 20 ou 40 gramas de proteína sejam a cada 3 e 5 horas, isso visando o máximo da síntese de proteína, tá, pessoal? Às vezes o indivíduo tá com o objetivo de emagrecimento, aí às vezes você não vai usar, mas até pode, principalmente se for só a proteína, né? Dificilmente uma dose só de proteína vai você indivíduo engordar, pelo contrário, vai aumentar o metabolismo ativo, vai aumentar a síntese de proteína, vai ajudar no emagrecimento. Você consegue esse déficit calórico de outra forma, respeitando essa variação menorzinha aí de 3 a 5 horas. Beleza? E o pós-exercício também é um horário, né, especial, assim como antes do jejum também, antes do sono, né, antes de jejuns prolongados também é um horário importante. Aí com relação à digestibilidade, né, pós-treino essa proteína acaba estimulando mais a síntese quando é uma proteína de absorção rápida, né, você tem aquele período ali de janela, embora tenha toda uma discussão dessa questão da janela, se é 1 hora, se é um pouco mais, enfim, mas de uma maneira geral os estudos mostram um resultado positivo, né. E já no pré-jejum, aí uma proteína mais lenta, né, como por exemplo a caseína, ou uma fonte, uma matriz mais alimentar mesmo, né, um ovo, um leite integral, se for o caso, aí vai depender da questão da regulação dos outros macronutrientes também, né, um queijo, enfim, uma carne, um frango, um peixe, pode ser mais importante, né, dar mais resultado.
E na absorção rápida ali pós-treino, o whey protein, aí tem a questão do hidrolisado, do isolado, enfim. Aí você começa a entrar num nível de detalhamento e de custo, né, até financeiro, que vai depender da necessidade desse indivíduo, né, do contexto. Então aqui eu tô falando mais de uma forma em geral, tá, pessoal? Mas aí fica essa sugestão aí de uma absorção mais rápida no pós-treino, e nos períodos de jejum prolongado pode ser uma absorção mais lenta, uma matriz alimentar mais composta mesmo, beleza? Vamos lá, o que eu vou falar nesse aqui? Com relação à creatina, acho que disparado, talvez o melhor suplemento que dá mais resultado, principalmente na questão de força e hipertrofia, né? Ela não estimula diretamente a síntese de proteína, mas pode levar a um aumento indireto, né? Pelo ganho de força, pela hipertrofia, pela hidratação muscular, pela resistência maior, enfim, ela tem diversos outros benefícios que indiretamente pode levar. No endurance, no esporte de endurance, tem que ter um pouco de cuidado porque ela faz ganhar peso, né? Eu mesmo, eu falo que eu já pratiquei tantos dois, já pratiquei muita musculação, já fui corredor. Na época de corrida, eu preferia não tomar creatina, porque geralmente quando eu tomo creatina eu ganho 2 quilos. Já percebi isso na balança, quando eu tô tomando. Então, 2 quilos a mais para um corredor é muita coisa, para um atleta de endurance, tá? Então não compensa. Aquele ganho de força que você tem, no meu caso, no meu treinamento, eu não sentia compensar, pelo contrário. No endurance, quanto mais leve eu tava, até porque eu sou pesado, né? Eu tenho 80 quilos, né? Porque competia corrida, eu tinha 76. Eu não conseguia ficar tão leve. Eu competia com atletas de 60 quilos, às vezes. Então, o peso para mim sempre foi uma dificuldade. Talvez um cara muito magrinho não sinta essa diferença. Então, aí é uma questão que você vai avaliar né, conversar, experimentar, de repente, no endurance. Eu não gostava. E quando o objetivo é especificamente performance, mas aí tem que ver também se o cara quer performance. Às vezes o cara pratica endurance, mas ele quer estética, né? Aí tudo bem, aí eu não vejo problema nenhum você suplementar a creatina. O consumo em excesso da proteína, tá? Não só da creatina, ele acaba sendo utilizado como fonte energética ou armazenado em lipídio, tá, pessoal? Então, por isso que é bom você respeitar ali aquele 1.6, 2.2. O 2.2 é só para não errar. Eu acredito que dificilmente mais de 1.6 é necessário, ou a não ser que você tá naquele caso ali que você quer estimular um déficit calórico, né? E aí Opa! A câmera caiu aqui, pessoal. A não ser que você tá naquele período ali de tentativa de déficit calórico, emagrecimento, para utilizar essa proteína mais alta, tá? Ou aguardar um pouquinho aqueles estudos ali da dose também, né? Da dose mais elevada após exercício. Pode ser que ela evite um pouco a proteólise, mas de um modo geral, essa dose muito elevada ela acaba sendo utilizada como gordura, tá? Então você está gastando proteína, hoje em dia tá caro, né? O mercado, as coisas não são baratas, principalmente proteína, para quem consome, para quem tenta seguir a risca, sabe que acaba pesando. Então se você não tiver essa necessidade, é bom não fazer esse gasto, né? Ou às vezes, uma coisa que eu costumo falar, uma dica que eu também coloco muito, né? Eu vejo alguns profissionais que fazem às vezes o cara já paga caro no profissional, investindo no nutricionista, gasta um pouquinho ali. E aí ele sai dali para fazer uma dieta cara, com suplemento caro, o cara pode acabar não voltando, não pela consulta em si, mas pelo custo da alimentação, pelo custo do suplemento. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção também, né? O perfil do aluno, vai ter alunos que você vai poder fazer uma recomendação, né, sem se preocupar muito com a questão financeira, vai ter indivíduos que você vai ter que ajustar um pouco mais. Então nesses casos aí, ter um cuidado maior para não gastar demais com proteína, sendo que sabendo que a proteína é uma fonte cara, então se ela vai virar gordura tanto quanto se for um carboidrato, se for um outro nutriente, então não tem necessidade. Com relação à coingestão de carboidrato, se você alcançou aquela recomendação máxima lá de proteína de 20, nos períodos de repouso, e 40 no pós-exercício e jejum, não há tanta vantagem em você adicionar carboidrato, tá? Isso pensando na síntese de proteína apenas. Agora, se você tá... Aí vai depender de como é que você fez esse equilíbrio energético, né, de calorias ao longo do dia, para saber se vai precisar ou não desse carboidrato ali naquele momento, tá? Eu tô falando com relação à síntese de proteína. Porque muito se fala do carboidrato estimular a insulina, mas quando você chega nessas nossas doses adequadas de proteína, com a leucina, com aminoácidos essenciais, ele já tende a elevar também a insulina. Embora não seja uma resposta tão elevada quanto o carboidrato, já é o suficiente para chegar ao máximo a síntese de proteína e não continua aumentando porque você colocou mais, né? Isso é uma coisa que, às vezes, o pensamento vulgar leva a gente a pensar assim: não, se eu como 40 gramas de proteína e eu tenho hipertrofia, se eu comer 50, 60, 70, eu vou ter cada vez mais, né? E não é assim, gente, não é assim. Dá um exemplo aqui. Vamos botar que você tem uma venda, você bota um vendedor, você vende mais. Aí você bota 2 vendedores, né? Vende um pouco mais, 3 um pouco mais. Quando você coloca o quarto, o quinto, chega uma hora que vai estagnar. Você não vai continuar vendendo só porque você botou mais vendedor. A demanda por vendedores, ela estabiliza. Se você começar a colocar 10 vendedores no lugar onde só cabem 3, vai até atrapalhar. A loja vai ficar tão cheia que os clientes não vão entrar. Então, quer dizer, é mais ou menos essa lógica. Então, existe um limite superior ali que, se você continua suplementando, começa a atrapalhar, começa a ganhar gordura. Tá? Então, é uma atenção que a gente tem que ter. Com relação ao prejuízo renal, né, esse aporte 1.6, 2.2 é um pouco mais elevado do que o recomendado
para a população em geral, mas até agora, gente, fica um pouco no mito, na lenda, e até agora não foi comprovado, tá, esse prejuízo renal, nem mesmo com a suplementação de creatina, quantidades um pouco mais elevadas de proteína, né, tá, dentro desses padrões recomendados, né, não aquele indivíduo que aumenta absurdamente ou ingere com outras substâncias, né, que não está sendo recomendado aqui, mas que o indivíduo acaba misturando um monte de coisa, aí é outra história, né, outro estilo de vida. Mas com relação especificamente à proteína, até agora isso fica muito mais no ramo da hipótese, e uma hipótese não confirmada, até agora pelos estudos, do que de fato, né, não é uma coisa com que eu costumo me preocupar dentro dessas zonas recomendadas. Lógico, indivíduo, falando de uma maneira geral, um indivíduo saudável, né? Principalmente um atleta, que tende aquele organismo estar funcionando muito bem, né? Então, de uma maneira geral, né, não é observado prejuízo renal. Agora, com relação aos artigos, né, como eu falei, primeiro aqui, ó, pegar a ajuda aqui do meu pincelzinho. Aqui o indivíduo tomou uma dose de suplemento, né? Aí tá aqui, teve um resultado. Aqui ele fez exercício, tá? Ele ingeriu a proteína, né? Aqui, ó, foi lá em cima. 24 horas ele tomou de novo. E 48 horas ele tomou de novo. Você tá vendo que no pós-exercício foi onde ele teve mais resultado, né? Claramente. Aqui. E depois vai caindo. Já tem aqui a elevação do próprio exercício, né? E tem um adicional da suplementação, né? Vocês podem observar aqui, principalmente nessa janela pós-exercício. Então tem o benefício. Você vê que teve... Deixa eu voltar tudo aqui, pessoal, para limpar aqui o negocinho, para vocês entenderem melhor. Teve o benefício só da suplementação, tem o benefício do exercício, mas quando você alia exercício e suplementação, principalmente no pós-exercício, é onde você consegue elevar ao máximo a síntese de proteína, tá? Depois você ainda continua elevando, né? Mas aí vai tendendo a cair, porque o exercício ele vai chegando, volta a um nível basal a síntese de proteína, ao nível normal. Beleza, galera? Aqui no gráfico do lado tem aquela questão que eu falei, né? Do whey protein. Esse é um estudo clássico, né, de 2014, do Stuart Phillips, que também é um autor clássico aí na suplementação esportiva. O whey teve mais resultado, isso aí com doses equiparadas, tá? Aquilo que a gente falou. A proteína de soja, ela teve um resultado um pouco pior. O que os estudos hoje mais novos têm dito? Você tem que elevar, se você consumiu aqui 30 gramas de proteína do whey protein, por exemplo, que é o padrão, aqui você vai ter que consumir 40, 45 para chegar nesse mesmo nível, tá? Mas não foi isso que esse estudo avaliou, outros estudos mostram isso. E aqui a caseína, que é aquilo que eu falei. É uma proteína recomendada mais para um período de jejum ou mesmo um alimento com uma matriz, né, completa. Mas isso aqui é mais, às vezes, imediato. A caseína, o que alguns outros estudos têm visto também, que embora ela fique mais baixa, pode durar por mais tempo, tá? E pode ser que às vezes compense, tá? No médio e longo prazo. Não numa foto imediata, assim. Essa curva ela vai demorar um pouco mais, embora suba menos. Entendeu, pessoal? Então por isso que isso tem que ser tudo muito estudado, né? Muitos dados aí para vocês refletirem, beleza? Eu quero continuar falando sobre proteína também, não dá para falar esse tema amplo, né? Eu tô trazendo vários slides aqui, vários pontos, não dá para tratar tudo assim numa aulinha curtinha. Vamos ver qual que é o próximo artigo aqui. O mesmo artigo, né? Na verdade, aí aqui ele mostra por que você chegou às 20 gramas, né? Você vê que foi subindo aqui, né? A síntese normal, quando ele colocou 10 gramas de proteína, subiu um pouco. Quando ele botou 20 no repouso, subiu. Quando ele botou 40, não subiu. Manteve a mesma coisa. Por isso que chegou a esse número, né, de 20 gramas, porque você colocando 40 gramas no repouso não teve tanta diferença. Já no pós-exercício, ele continuou aumentando. Embora do 20 para o 40, não foi um aumento tão absurdo, se você prestar atenção. Eu até risquei o número ali, deixa eu botar aqui. Né? Continuou aumentando. Você vê que foi de 35% para 48%. Mas aí vai depender do quanto. Às vezes você pode continuar trabalhando com 20 se você não quer ter um gasto muito grande, porque esse benefício aqui não vale a pena para você, para esse indivíduo. Ele não é atleta, não pode fazer um investimento alto em proteína. Aí é uma questão de você refletir. Não, é um indivíduo que não tem essa limitação econômica, ou ele preza muito pelo resultado, pela estética, pela hipertrofia. Então você pode subir, né, essa dose. Então é uma das coisas que eu bato sempre no curso aqui, pessoal. Não existe certo e errado. Existe você ajustar essas informações na sua situação real. Cada situação real vai ser o certo vai se adequar àquilo ali, né? Então é isso, vamos ver. Tá acabando já, tá, galera? Então, com relação à dose, né? A gente chega a esse número, né, de 1,6, mas olha, esse artigo aqui foi muito surpreendente para mim quando eu li, porque olha a bagunça que é cada um. Você tem desde do 1,8 até aqui, ó. É por isso que ele colocou como 2,2, né? Então, do 0,8 ao 2,2, cada estudo mostrou uma coisa diferente como média ideal. Por isso que ele chegou nessa média de 1,6, tá? Porque ele pegou a média das médias
e fez 1,6. É por isso que eu sempre digo, quando você fala num estudo na média, não é que é o melhor para todo mundo, é que aquilo ali é a média. Quando você usa essa média do estudo, da revisão, quer dizer que você vai errar por pouco. Você vai estar mais ou menos próximo ali de um lado ou de outro. Agora, quando você consegue, na entrevista, na avaliação, na anamnese, conhecer melhor o seu indivíduo, aí você ajusta essa média para o perfil dele, aquilo que eu falei, perfil financeiro, perfil cultural, perfil de interesse, de nível de treino. Né? Pode ser que esses estudos aqui, os indivíduos eram mais treinados, treinavam muito mais, porque não adianta você querer dar 3 gramas de proteína para o cara que faz 2 séries de supino meia bomba lá na academia, né? O cara não vai levar síntese de proteína, ele não está malhando para isso. Então tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser analisado e você tem que olhar para o seu indivíduo e entender esse dado do estudo na situação dele, né? E não simplesmente replicar. Porque se for para replicar essa média, você cria um aplicativo e ele replica isso aqui para todo mundo, não precisa nem do profissional. O profissional é aquele que sabe fazer esse ajuste fino na situação real. Beleza, galera? E aqui é um outro estudo mostrando, com relação da idade, a síntese de proteína vai baixando, então por isso que as doses recomendadas tendem a ser maior. Mais um artiguinho aqui sobre a creatina, né? Mostrando aqui, ele separou membro superior, membro inferior, foi com homens, tá? Que provavelmente treinavam mais membros superiores, por isso teve essa diferença. Tronco. E aqui o placebo, né? A diferença de resultado. Não me lembro mais de cabeça agora quanto tempo ele treinou, mas fizeram um período de treino, né? E aí comparou antes e depois. O pessoal que tomou a creatina, o efeito é bem superior, como vocês podem ver aqui, né? Nesses dois gráficos aí. E aí o carregamento comum, né? De 0,03 gramas quilo por dia, que dá aquela média entre 3 e 5 gramas para um peso comum, tá? É a questão do protocolo. Eu não vejo necessidade, a não ser que você esteja com pressa. Você pode fazer aquele carregamento, não vejo necessidade de carregamento, né? Uma semana, enfim. E depois mantém essa dose de 3 a 5 gramas por dia da creatina. E aí todo dia, mesmo quando não treina. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Vou agradecer a vocês aí. Mais uma vez, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem. Tem meus outros canais aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem lá no Instagram. Beleza? Deixar meus contatos aí, né? Para, de repente, um evento, uma palestra, um curso, aula particular, consulta. Beleza? Tanto na área de nutrição, quanto na área de educação física. Então, obrigado aí. Fica atento aí, que daqui a pouco tem uma nova aula aí do curso. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.